discurso, texto e enunciação. São esses os temas que eu vou tratar no vídeo de hoje. Vamos nessa? E aí, beleza? Aqui é o Bruno e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Bruno Garrido Letras e Livros. Se você gosta dos temas que nós trazemos aqui, então não deixe de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar este vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta e de deixar suas impressões, porque assim os nossos vídeos ganham mais relevância e podem chegar a mais pessoas e assim você fortalece o nosso trabalho. Voltando aqui ao tema principal, nós vamos voltar a fazer um vídeo naquele formato de vídeo aula, porque nós vamos tratar de alguns temas muito interessantes que envolvem justamente a prática de produção textual, alguns conceitos básicos, mas necessários. Falar principalmente de discurso, texto e enunciação, mais enunciação. Então vocês vão ver agora na minha telinha que eu vou mostrar para vocês. Discurso, texto e enunciação. Então como é que funciona esse nossa aula? A nossa aula vai ser baseada no livro Curso de Redação do professor Antônio Soares de Abreu, que já foi comentado aqui no canal. Então tudo que for tratado aqui no vídeo vai ser baseado no livro do professor Antônio Soares Abreu. E outros vídeos estão sendo preparados para a gente poder estender mais esse debate, esses conceitos importantes na prática de produção de textos. E eu quero dar muito foco nesse tema porque acho que é algo que é importante para o canal e também importante pessoalmente para mim, que é uma área que eu gosto e que faz parte da minha trajetória profissional, minha trajetória acadêmica. Então, feita essa apresentação, vamos fazer a nossa aula. Então, nós vamos começar primeiro pelo conceito de enunciação. Aqui o professor Antônio traz também esse conceito de ato ilocucional, que também é utilizado na pragmática, uma outra área de estudos linguísticos, e nada mais é que o ato de dizer é a ação por meio das palavras, é a mobilização da língua, dos recursos que a língua oferece para você construir textos, e textos que geram efeitos. E nesses polos, quando eu falo de enunciação, você fala também de dois polos: quem emite o ato de dizer, quem produz essa enunciação, quem mobiliza esses recursos linguísticos e constrói os enunciados, que é o dito. Então, se você tem a enunciação, o ato de dizer, você tem a enunciação, que é o dito, e você tem o enunciador, que é justamente quem diz, quem pratica a enunciação. E do outro lado você tem quem recebe, quem é o alvo da enunciação, que é o enunciatário, para quem se diz. Fechando esse início, toda enunciação, segundo essa perspectiva do professor Antônio, ela pressupõe uma intenção, uma finalidade. Então toda enunciação tem por trás uma finalidade, um objetivo, uma intenção. E é por isso que ela é chamada de ato ilocucional. É importante dizer, até só um parênteses, de que vários conceitos que eu vou trazer aqui e que eu vou falar ao longo dos vídeos pode ter significados diferentes a partir da perspectiva teórica de cada autor. Então pode variar em algum aspecto ou pode ser conceitos distintos. Então é importante eu dizer que o que está sendo trazido aqui é conforme a obra Curso de Redação do professor Antônio Soares Abreu, e que pode ter variações de acordo com outros autores que a gente vai trazer ao longo dos próximos vídeos. É só para deixar isso bem claro para vocês, porque nem todos os conceitos têm definições monolíticas, engessadas. Elas podem variar de acordo com o autor e com a perspectiva que ele adota. Bom, agora vamos a um exemplo de como tornar prático, tornar mais concreto esse exemplo de como é que funciona a enunciação. O professor traz um diálogo aqui, um exemplo entre o Luiz e a Helena. E o Luiz faz o seguinte pedido: Helena, você sabe o endereço do Maurício? Preciso entregar uma carta para ele hoje. Quando você faz uma pergunta como essa, assim, a gente já tem uma experiência de vida. Quando o Luiz faz essa pergunta, ele não está simplesmente querendo saber da Helena
o endereço propriamente dito. Ele não tem uma simples curiosidade, ele precisa de uma informação para realizar uma outra ação. Ele tem uma finalidade, ele precisa de uma informação para enviar uma carta. O que acontece? Esse aspecto de pedido ou dessa finalidade mais importante, que é o que gira em torno dessa pergunta, ele não é explícito, ele é implícito. E como é que você identifica essa intenção por trás, essa intenção assim que não está evidente? Normalmente é quando você tem mais informações sobre a situação. Se são pessoas próximas, conhecidas, como amigos, se são marido e mulher, namorado e namorada, ou mesmo colegas de trabalho, então fica mais fácil você captar essa finalidade. Agora, simplesmente se você pega uma frase ou pega um contexto como esse e você não tem as informações necessárias, provavelmente você não vai conseguir perceber a intenção. Então, o que quer dizer? Aquela frase anterior: Helena, você sabe o endereço do Maurício? Eu preciso mandar a carta a ele ainda hoje. Não é uma curiosidade, uma mera vontade de saber o endereço do Maurício, mas é uma informação importante para que Luiz possa enviar uma carta. E por isso a Helena, sim, esse pedido é feito a Helena. Ela pode dizer que não e a conversa se encerra. Sim, ou ela pode dizer, o endereço do Maurício é X. Ou ela simplesmente não vai dizer, tá legal. Ou, que bacana. Não, ela vai, assim, naquele contexto, ela vai entender, ela que já tem um conhecimento do Maurício, de como é que é. Não, perdão, como é que é. O Luiz vai entender, ele tá precisando, porque ele vai fazer tal coisa. E ele dá essa informação também, ele dá a informação que ele precisa da carta, mas ele não fica explícito que se trata de um pedido, algo para que ele possa fazer outra ação, que é escrever a carta ou enviar a carta. Então, são esses detalhes que nós precisamos ficar atentos. Muitas dessas informações, simplificando um pouco do que eu disse, elas não estão evidentes, não são explícitas, mas elas precisam ser percebidas por esse enunciatário. Então, muitas vezes nas conversas, muitas coisas que são ditas, elas não são evidentes, elas precisam ser decifradas, vamos dizer assim, elas precisam ser percebidas, captadas, e muito disso vai depender da relação entre os interlocutores, do contexto onde eles estão falando, posições sociais, enfim, uma série de repertório compartilhado. Então são muitos elementos que precisam estar em sintonia para que a comunicação entre eles seja adequada, que não haja mal-entendidos, falhas de compreensão ou até mesmo algum tipo de conflito em razão de uma compreensão errada, equivocada ou incompleta. Então, para que essas informações sejam notadas, a outra ponta desse circuito, que é o enunciatário, precisa ter esse repertório comum com o enunciador, para que haja essa intercompreensão, para que um consiga entender o outro, que aquilo que foi dito possa ser entendido e, no caso, se envolve um pedido, uma ordem, se requer uma ação que busca fazer com que uma outra pessoa atue, haja conforme o que nós queremos, no caso do Luiz e da Helena, é uma ação que faz com que a outra pessoa preste uma informação que a gente precisa. Então a gente precisa ter esse repertório comum, esse conjunto de elementos que garante essa afinidade, essa sintonia. Se isso não acontecer, qual que é o resultado? O ouvinte vai se apegar àquilo que está mais concreto, àquilo que está mais evidente, e possivelmente essa percepção não será o suficiente para se compreender a mensagem completamente. E qual que é a consequência? Uma falha de compreensão, um entendimento diferente daquilo que foi pensado pelo enunciador ou por quem produziu a mensagem. E, consequentemente, vai gerar efeitos indesejados, entre outras consequências. Por isso que é importante que
tanto um lado quanto o outro precisam estar em sintonia. Você precisa conhecer bem a pessoa para quem está falando, para que você possa adequar melhor a sua mensagem e ser mais bem compreendido. E a outra pessoa também precisa municiar o seu repertório, buscar mais leituras, conhecer mais as pessoas com quem conversa, para justamente ter mais possibilidades de entendimento, conhecer as peculiaridades de como cada pessoa é, como cada pessoa pensa, como cada pessoa se comunica, para que assim ela consiga perceber com mais facilidade aquilo que as outras podem pedir, podem solicitar, podem comunicar. E assim todo mundo se entende, e esse é o objetivo. Aqui tem um outro exemplo que o professor Antônio, e que é muito comum, principalmente nas conversas informais. Parece que esfriou um pouco, né? Esfriou sim, mas na semana passada estava mais frio. Hoje, pelo menos, está fazendo sol. É aquela conversa banal, numa fila de banco, fila de supermercado, esperando o ônibus, a conversa sobre o tempo ou sobre qualquer assunto banal. Mas aqui, o objetivo não é você saber sobre o tempo, saber sobre como é que está o jogo de futebol. Isso tem uma finalidade bem clara, é simplesmente passar o tempo, você puxar assunto, você ter uma razão, um pretexto para você iniciar uma conversa. Ainda que essa conversa seja simplesmente para você passar o tempo, para você se distrair, ou mesmo para você até mesmo construir uma relação, conhecer outras pessoas, fazer amizades. Então, o objetivo aqui, o contexto que se imagina aqui, não tem nada a ver com pedir uma informação sobre o tempo. Isso não tem importância. Saber se está fazendo sol, se está fazendo chuva, é o de menos, é o que menos importa na situação. O que é importante é conversar. É você ter com quem conversar, você poder passar o tempo, trocar ideias, até se divertir, fazer novos amigos. Esses aspectos mais subjacentes, mais ocultos, precisam ser compreendidos por quem lê, por quem redige textos, porque muita informação, muito conteúdo pode ser construído, pode ser percebido nos pequenos detalhes. Então, numa situação como essa, o que importa mesmo é a situação e não tanto o conteúdo da mensagem em si. Então, olha só como é importante os vários elementos que compõem esse todo comunicativo chamado enunciação. E por fim, nós vamos amarrar outros conceitos que nós vamos trabalhar em outros vídeos, porque são muito importantes e muito complexos também. Um texto, e aqui nós vamos trazer também as definições de texto e também de discurso que o professor utiliza. Ele não se limita apenas à estrutura, assim, a escolha de palavras, a sintaxe, enfim, mas também ou as questões de sentido que cada expressão pode trazer, mas também todo esse conjunto comunicativo, são as intenções, as pressuposições, os subentendidos, aquilo que não está explícito. E o cenário, o conjunto da obra. Então, um texto envolve muito mais do que escolhas linguísticas, é também saber manejar as situações e entender a quem você quer atingir, para quem você quer dirigir a sua mensagem. O texto é produto de uma enunciação. Então, esse cenário, esse contexto comunicativo é que desencadeia, que gera o texto, que envolve essa combinação da língua, dessa articulação da língua de uma determinada forma e com um determinado propósito, uma determinada finalidade para você alcançar determinados objetivos. E por um outro lado, esse mesmo texto ele é interpretado, então é uma via de mão dupla o lado do enunciador, que é quem produz o texto, quem constrói o texto, e o lado do enunciatário, que interpreta o texto, quem decodifica e interpreta, de acordo com o seu repertório, tanto linguístico como repertório sociocultural, experiência de vida e outros elementos que fazem parte desse processo de interpretação. Então, em razão disso, o texto é um produto dinâmico e histórico, porque ele foi feito com finalidades específicas
para pessoas específicas em momentos específicos. Então, se você muda os elementos dessa equação, também vai mudar as leituras, os entendimentos. Por isso que muitas vezes textos produzidos em épocas passadas acabam ganhando novos entendimentos, novas leituras, porque faz parte dessa dinâmica entre quem produz e quem interpreta. E essa é o lado mais interessante de quando se trabalha com produção de textos, redação e todo esses estudos do texto e do discurso, porque texto não é uma entidade fechada, mas ela é dinâmica, porque mesmo que quem tenha produzido esse texto já tenha tido uma intenção e tenha sido um texto já antigo, a pessoa já nem está mais aqui entre nós, mas quem for receber esse texto vai ter um repertório, uma história de vida, um conhecimento, e esse conhecimento, essa bagagem que ele traz, fará toda a diferença nas próximas leituras. É claro que há limites, e nós vamos falar disso ao longo dos vídeos. Não é qualquer interpretação que vale, mas esse aspecto sociocultural e histórico, além do próprio repertório linguístico, são fundamentais para que as leituras, as interpretações dos textos, elas aconteçam em uma grande variedade, infinita, e que se sucede ao longo do tempo. Então, um mesmo texto pode ter, ao longo de toda a história, várias leituras. E é isso que é muito interessante de se trabalhar com textos. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui. Beleza, gente? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo no formato aula. Estou com saudade de fazer esse formato. Espero que ele tenha sido bastante claro e bastante instrutivo para vocês. E pretendo trazer novos vídeos nesse formato, assim, mais planejado, mais estruturado, para tratar de conceitos mais densos e mais relevantes. E se você gosta desse tipo de vídeo, de tudo aquilo que nós temos produzido ao longo do canal, então peço aquele ritual básico. Então você deixa a sua curtida, você compartilhe, comente, assim, deixa a sua manifestação sobre o nosso trabalho, compartilhe com os amigos, compartilhe com quem você gosta, porque tudo isso que você vai fazer vai deixar o nosso canal mais relevante e alcançar mais pessoas. E assim a gente vai se fortalecendo cada vez mais, como uma comunidade que busca aprender cada vez mais. E também não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, porque assim que chegar vídeos novos você vai ficar sabendo e poder acompanhar de mais perto o que nós fazemos. E espero ver você de novo no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!